Volta aqui com o jornal Gente, abrindo espaço agora para o jornalista Cláudio Zaidan, toda quinta-feira conosco. Ele que é jornalista, apresentador da Rádio Bandeirantes e que hoje vai falar sobre um tema que não sai da pauta, infelizmente. Semana sim, semana também, a gente fala sobre racismo no futebol. Ou episódios de racismo praticados por jogadores, por torcedores, ou falta de ação de quem cuida do futebol, ou declarações absurdas, como a que foi dada nesta semana pelo presidente da Conmebol, que, perguntado sobre como seria o futebol da Conmebol sem os times brasileiros, caso o Brasil opte por algum tipo de retaliação pela não ação da entidade em combate a casos de racismo, ele respondeu o seguinte: seria como Tarzan sem a Chita. Depois emitiu nota, pediu desculpa, imagine, não quis ofender, mas estava num conforto e num riso no rosto quando falou isso, que, olha, não tem desculpa posterior que apague. Cláudio Zaidan, o que acontece nesse ambiente? Por que é tão difícil fazer com que o racismo seja combatido nesse meio? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Não há dúvida, Thaís, que há quase uma tautologia dizer que o racismo não nasce no ambiente do futebol. Na verdade, ele é reproduzido no ambiente do futebol, né? Ele está numa formação histórica, cultural, obviamente, no futebol, o que acontece é que existe aquela história de que o sujeito atravessou o portão, ele tem liberdade para fazer coisas que ele não pode fazer fora do estádio. Isso é uma bobagem. Não há nenhuma diferença entre cometer um crime dentro do estádio ou fora do estádio. Mas, primeiro, vem aquela explicação de sociologia de boteco de que, ao atravessar o portão, o sujeito se transforma, né? Então, ele está tão envolvido, emocionalmente envolvido com o time dele, com o objetivo da vitória, tudo passa a valer. O roubo do juiz e a tentativa de desestabilizar jogadores do outro time. Mas o racismo não é isso. Uma coisa é o sujeito falar está ali perto da lateral do campo, ele gritar para o ponto esquerdo do time visitante que ele é um perna de pau, que ele é ruim, que ele pipoca. Aí sim, isso é uma tentativa de desestabilização. Quando ele ofende, chamando aquele jogador de macaco, isso não é tentativa de desestabilização. Porque o uso dessa palavra, basicamente, traz embutido a afirmação de que aquele homem, de que aquele sujeito não é humano. Ele é algo abaixo do humano. Ele é um macaco. Da mesma maneira, quando gritam "ô negro", não é que o jogador toma uma referência à cor da sua pele como ofensa. Não há porquê, né? Não há nenhum motivo para que a cor da pele seja tomada como algo negativo. Acontece que ali está embutido também o mesmo sentido do xingamento anterior. A ideia de que é um ser inferior. Alguém que não é uma pessoa, está abaixo da condição humana. Isso é canalha, obviamente é crime, e é sempre bom lembrar, Thaís, que o regime mais canalha dos tempos modernos, ele tinha como um dos seus pilares a ideia de raças superiores e inferiores. E que as superiores tinham uma espécie de direito natural de escravizar e matar. Esse era um dos pilares do nazismo, não o único, mas um dos pilares do nazismo. E isso se reproduz na sociedade de diversas maneiras. Nós tivemos no Brasil, durante um tempo, um certo prestígio de uma outra tese canalha que está embutida em um tipo de eugenia. A eugenia tem uns 3 tipos. E, no Brasil, isso começa por faculdades de medicina, cresce dentro da academia, chega ao governo, inclusive ao governo Vargas,
E é interessante notar que depois da Segunda Guerra, claro, aquilo foi encolhido. Havia até uma vergonha depois da expressão do que foi o nazismo e do esforço para derrotá-lo. Havia um constrangimento de defender a eugenia. Mas quando, no Brasil, a derrota para o Uruguai na Copa de 50, no Maracanã, de maneira subreptícia, maliciosa, esse tema ele volta dentro do futebol, tentando associar a derrota a uma condição racial, a uma falta de pureza racial. E quem sai a campo para enfrentar essa canalice da eugenia são dois irmãos, Mário Filho, aliás, o nome do estádio do Maracanã, e o gênio Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, ele inclusive começa a exagerar, né? Mas ele começa a criar figuras, dizendo que jogador europeu só tinha força, era criado com leite de vaca premiada, era a expressão que ele usava muito. Mas que o futebol de verdade estava aqui, os craques estavam aqui. E ele exagerava até para combater essa eugenia, que tentava tirar da seleção e, posteriormente, dos clubes, a miscigenação. O negro, o mestiço, queriam europeizar o futebol, mas de maneira muito maliciosa, né? Sem que isso fosse afirmado categoricamente. E o Nelson Rodrigues combateu isso, mas a grande vitória, quando é sepultada essa tese canalha da eugenia no futebol, ela é construída por Pelé e Garrincha e Didi na Copa de 58. Grandes craques. Um negro é eleito o melhor jogador da Copa, o Didi. Um negro sai da Copa sendo chamado de rei, o Pelé. E o Garrincha, que era tudo. O Garrincha era branco, era indígena, era negro. O Garrincha deixa o mundo extasiado. Né? Mas percebam que o futebol, muitas vezes, ele não só reproduz, como ele realimenta esse tipo de conceito. E aí, o que você vai fazer? É preciso punir, mas é preciso punir o autor do crime. Isso. E não adianta faixinha, né? Não ao racismo. Isso já se mostrou inócuo no mundo inteiro, porque não é um problema nacional, não é um problema sul-americano. O racismo tem diversas manifestações no mundo inteiro. Aliás, nós vimos ontem, na PUC, no banheiro, pichações contra árabes. Né? Então você tem essa canalice se reproduz em diversas direções. E, claro, eu queria te contar, Zaidan, no futebol é preciso punir. Oi? O que eu queria te contar, meu querido Zaidan, um bom dia para você, uma boa tarde aqui Sônia. de Paris. Tudo bom? É que isso acontece nos bastidores do futebol também. Eu estava cobrindo a Euro, acho que foi em 2016, com o Fernando Henrique, que é meu amigo cinegrafista e ele é negro. E nós estávamos fazendo o que no jargão jornalístico se chama de povo fala, quer dizer, entrevistando torcedores. E os torcedores alemães tinham acabado de descer da estação de trem e nós fomos com o microfone brasileiro, né, com o logo da Band, todo mundo já identifica, a Band é muito conhecida aqui, nós somos a empresa mais antiga aqui de correspondência na França. E esses alemães, enfim, num tom bem jocoso, falaram que não ia falar, tal. Aí, de repente, um parte para cima do Fernando falando "Get out, nigger", fora, seu negro, e dá um tapa no Fernando. Bom, a polícia interferiu, tentou prender os torcedores, esses extremistas, esses bandidos alemães, né, travestidos de torcedor, porque é só isso que a gente pode falar nesse tipo de episódio. E aí, no Palácio do Eliseu, nós fomos recebidos com um pedido de desculpas, não pelo presidente Hollande, que era o presidente na época, mas com pedidos de desculpa formal na França. Mas ninguém foi preso. Então, eu queria contar essa história, até em tom de desabafo, porque assim, quem sentiu na pele foi o Fernando, mas eu estava próxima e vi exatamente o que é esse ato de brutalidade, essa coisa horrorosa chamada racismo, que não é só no campo, mas está também nos bastidores e está em toda a sociedade, meu amigo. Há muitas torcidas na Europa que são abertamente racistas e algumas abertamente nazifascistas. E elas não se tornaram, esses grupos não se tornaram nazifascistas nos estádios. Pelo contrário, eles usam o ambiente do futebol, eles usam a possibilidade de reunião dentro do estádio
para expressar a sua ideologia. Isso aconteceu na Europa Oriental, isso acontece na Europa Ocidental, e na França, a torcida do Paris Saint-Germain tem grupos claramente que usam o ambiente do futebol para esse tipo de manifestação, na Alemanha, na Áustria, na Sérvia. Então, o futebol, na verdade, acaba sendo um canal que essa ideologia canalha e seus subprodutos utilizam para a manifestação. Agora, o futebol tem de ter os seus próprios mecanismos de punição, né? Mas o fundamental é punir o responsável. Cada um deve pagar pelo seu crime. Então, e hoje é muito fácil. Com a tecnologia, com as câmeras, com a facilidade de identificar. Nós temos em São Paulo, o sujeito é identificado andando na rua, imediatamente já sabe quem é. Como é que num estádio de futebol, ambiente fechado, onde é muito fácil colocar esse tipo de tecnologia, você não tem? Estamos procurando para que saibamos. E muitas vezes a punição é, olha, vai ficar sem comparecer ao estádio, não pode entrar no estádio durante 2 anos. Não, ele cometeu um crime. Se ele não vai poder entrar no estádio, se ele vai ser banido do quadro de sócios, isso é paralelo, é marginal. O que importa é a punição no âmbito da lei, porque é crime. E, repito, crime perigoso que já foi uma das sustentações de um regime assassino. Cláudio Zaidan, sempre conosco aqui todas as quintas-feiras no Jornal Gente, trazendo essa reflexão hoje sobre racismo, não só no futebol, não é? Obrigada, Zaidan. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Thaís, já nós vamos falar sobre o jogo de hoje da seleção, mas antes tem um chamado da repórter Ana